A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre morte. Eu sei que o tema é um pouco estranho, né? Mas a Bíblia fala algumas coisas sobre a morte do cristão. E eu gostaria, basicamente, de ler alguns versículos hoje. Eu gostaria de falar aquilo que a Bíblia realmente fala sobre a morte, o que ela é para um cristão, o que ela deve significar para um cristão. Eu sei que ninguém gosta da morte, até porque nós não fomos criados para a morte, né? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a vida eterna. Quem trouxe a morte para dentro do mundo foi o diabo, através do pecado. Mas nós fomos criados para viver eternamente. Por isso, a palavra morte, ela sempre traz um pesar, ela sempre traz uma dor, né? Mas é interessante também salientar que o cristão, ele tem que olhar a morte de uma maneira diferente. Eu quero ler alguns versículos que falam de homens de Deus falando sobre a morte, né? E o primeiro deles é Paulo, e Paulo disse que a morte é lucro. E está lá em Filipenses 1, 21. Ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele estava olhando para Cristo, ele estava olhando para a eternidade com Cristo. Então quem olha assim vê a morte de uma maneira diferente. Mas no versículo 23 desse mesmo capítulo ele diz o seguinte: ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Além de falar que é um grande lucro, ele fala que é incomparavelmente melhor estar com Cristo lá na eternidade. Paulo estava querendo dizer aqui, ele estava falando sobre a luta dele de ficar aqui na terra para poder evangelizar mais pessoas, levar pessoas a conhecerem a Deus verdadeiramente, mas o desejo que ele tinha de estar com Deus era algo maravilhoso, era algo que enchia seu coração, e assim deve ser para nós cristãos, não é? Esse desejo de estar na presença do Pai, junto com o Pai na eternidade, não é? Paulo também fala lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Mas a morte do cristão, quando o cristão deixa essa terra, também é ele saber que a sua missão aqui na terra foi cumprida, que Deus já estava satisfeito com o trabalho dele aqui na terra, e que está satisfeito com o nosso trabalho aqui na terra, e nos quer lá em cima, junto com ele. Olha, filho, você já fez o que tinha que fazer aqui, é hora de você voltar para casa verdadeiramente, estar comigo para a eternidade. Parece palavra dura isso, né? Mas é só o cristão mesmo para entender essa verdade, né? Significa ver a Deus vindo e buscá-lo. Irmãos, essa é uma passagem e a gente ouve muitas histórias, né, de pessoas que estavam ao lado de pessoas quando elas estão deixando essa vida e partindo para a glória, pessoas realmente de Deus, né? E que consegue ter essa mesma visão, né, que esse homem teve, que esse homem chamado Estevão teve. Está lá em Atos 7, 56 a 60, diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e depois se tornou Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputa esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Mas ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Todo aquele que é filho do Senhor, eu creio que no momento da sua partida aqui dessa terra, para estar com Deus, ele consegue enxergar essa visão, ter essa visão de enxergar os céus abertos, o recebendo, né? Por isso o semblante do cristão, né, deitado ali no caixão, é sempre um semblante tranquilo, né? Eu peço ou digo a você, presta atenção nesse detalhe.
semblante do cristão é sempre um semblante tranquilo ali, mas ao contrário de muitos outros. Mas enfim, vamos continuando. E agora vem da parte de Deus, né? O Salmo 116:15, e essa é uma palavra que Deus colocou no coração do salmista. Diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque, como eu disse antes, é Deus recebendo o seu filho na sua casa. O desejo de Deus é que nós estejamos com Ele, irmãos. Parece loucura, parece doideira, porque nós não fomos criados para a morte física, né? Nós vamos para viver eternamente, fisicamente. E isso vai acontecer, né, num corpo restaurado, né, glorificado, como diz a palavra de Deus. Mas o desejo de Deus é nos ter junto com Ele, e aí sem o pecado, sem nada. Então por isso Ele colocou no coração do salmista, para que o salmista cantasse, irmãos. Para o salmista cantasse. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Porque Ele sabia que o filho vai voltar para casa. E como eu disse, voltar para casa, lá em Lucas 43 diz, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso, né? Jesus falando para o ladrão que estava ao seu lado lá na cruz, né? E Jesus falando: olha, você vai estar comigo lá com o Pai. Você que entendeu a mensagem aí, que eu estou morrendo pelos seus pecados, você vai estar lá comigo junto ao paraíso, né? Agora, como eu disse já agora de pouco, isso pode parecer muito estranho, mas para você, cristão, você que tem certeza da tua salvação, eu creio que não é tão estranho essas palavras, né? Isso é uma palavra para o Filho de Deus, verdadeiro Filho de Deus, que está longe de casa e quer voltar para casa e tem o desejo de estar no Pai. E fica como Paulo, como eu disse antes, fica como Paulo naquela angústia de querer ficar aqui nessa terra, mas não para se beneficiar dessa terra, mas para ser útil na obra do Senhor. Mas ao mesmo tempo seu coração anseia em estar junto com o Pai, né? Agora, quem é Filho de Deus? Isso é importante a gente também deixar bem claro, né? É aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós nascemos aqui nessa terra como criaturas do Senhor, nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Gálatas 3:26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Né? Então nós somos crer no sacrifício de Cristo Jesus, lá na cruz, pagando os nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, né? É aquele também que confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida através da sua boca, que falou e fala abertamente. Romanos 10:9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? É aquele também que se batizou. Lá em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E como filho, é aquele que vive em obediência, como Paulo vivia. E como Paulo viveu buscando fazer a vontade do Senhor. Lucas 16:15 disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que trabalha na obra do Senhor, aquele que se esforça em ser um verdadeiro servo do Senhor, quando chega o grandioso dia de deixar essa terra para ir estar na presença do Pai, ele tem um coração alegre, ele entende essas outras passagens que nós acabamos de dizer, né? Como Paulo diz que para ele era lucro, era imensurável o desejo dele de estar na presença do Pai. Meu querido amigo, você que está nos vendo, nos assistindo, eu espero que essa palavra tenha trazido conforto ao teu coração, né? Sabendo que você estando com Deus, você vai estar na eternidade junto com Ele, e que a morte não é o fim, mas é o início de uma grande eternidade, se assim podemos dizer, junto com o Pai. Que Deus abençoe a sua vida. E você que ainda não tenha Cristo Jesus no coração e talvez esteja vendo esse vídeo, que você possa abrir seu coração para o Senhor Jesus e que todos esses versículos que nós vemos falando sobre a morte possa ser verdade na tua vida e possa se tornar prazeroso estar sempre na presença de Deus. É nosso desejo. Por isso nós oramos e pedimos as bênçãos do Senhor sobre todos aqueles que têm nos assistido, em nome de Cristo Jesus. Amém.